Ai, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer que eu acho que eu não vou dar conta. E eu já fiz tanta coisa hoje. Deixa eu olhar meu quadro de rotinas. Já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Ainda tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer que nem com a minha varinha mágica eu acho que eu vou dar conta. Falar nisso, ontem eu estava acompanhando a Luá no dia dela e ela tinha tanta coisa na agenda que a gente nem teve tempo de brincar. E aí eu fui dar uma voadinha pelos parques da cidade. E sabe o que eu descobri? Não tinham crianças. Onde elas estavam? O que elas estavam fazendo? Tive que investigar. Quando eu fui olhar os quartos delas, nos quadros de rotina, tinha tanta atividade que eu fiquei chocada. Era balé, natação, futebol, judô, aula extra, escola o dia inteiro, dever de casa, TV, celular, shopping, blá, blá, blá. Nossa, fiquei até cansada. E aí não tinha nem um tempinho livre para ficar à toa ou para brincar. Isso é grave, gravíssimo. A falta de brincadeira e a falta de tempo livre pode deixar a gente doente da cabeça, as fadas e as crianças. E aí, quando a gente brinca, a gente melhora várias coisas. A gente fica mais inteligente, mais forte, mais rápido, além de ativar o nosso superpoder. Vocês lembram qual é? A nossa imaginação. Com a nossa imaginação, a gente consegue resolver todas as dificuldades da vida. E por falar em brincadeira, agora já está na hora de eu brincar um pouquinho. Beijinhos cintilantes e até a próxima aventura. Tchau, tchau! Como você está se sentindo hoje? Em meio à rotina exaustiva, correria, tantos altos e baixos, essa pergunta tão simples está cada vez mais difícil de ser respondida. Eu, por exemplo, posso parecer que estou ótima, mas por dentro aqui, ó, tá tudo desmoronando. A vida de adulto é assim? Se na vida de adulto é assim, imagine das crianças, que elas não conseguem explicar e nem descrever o que estão sentindo. É isso aí. E em meio a tudo isso, uma coisa é certa: nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. E infelizmente tem sido cada vez mais comum crianças e adolescentes com a saúde mental comprometida, com diagnósticos de ansiedade, de depressão e transtornos de humor, por exemplo. E nós adultos, a gente já sabe o que é, a gente sabe que a gente está na correria e nem sempre a gente também reconhece que nem sempre conseguimos dar conta de tudo, embora seja essa a nossa perseguição. Desenvolver de hoje trouxe a massoterapeuta Iris Loureiro para falar com a gente sobre isso e também a Corina Bogo, que é empresária de moda, é quem nos veste lindamente em todos os episódios de Desenvolver. Muito bem-vindas, meninas. Bem-vindas! Obrigada. Eu vou começar perguntando para a Cora, que eu a convidei porque a Cora, além de linda, de nos vestir, de ser uma pessoa que eu conheço, recentemente pelas redes sociais ela relatou que ela descobriu TDAH, e ela descobriu em meio a uma crise de ansiedade. Como é que foi isso? Oi, gente. Obrigado pelo convite de estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha história, né? Então, há uns 7 meses atrás, eu vinha sofrendo de muitas crises de ansiedades. E uma delas, eu tive o meu lado esquerdo inteiro, tipo, dormente. Eu não conseguia controlar e eu não conseguia sentir esse lado. E aí foi um dos fatores que me fez buscar realmente ajuda. Eu sabia que eu precisava, mas como todo mundo, né, com aquela bagagem sempre carregada, a gente nunca tem tempo pra gente, fui me anulando e foi daí que eu decidi a buscar a minha primeira ajuda, né. Eu procurei uma terapeuta, né, que é a Raiza, minha terapeuta, e a gente começou as terapias. Até então, eu cheguei lá sem entender o que eu tinha e eu só sabia que eu tinha alguma coisa que não era normal, que estava me sugando muito. Mas aí você procurou ajuda quando você se viu com essa sensação de dormência ou você passou isso ainda e você falou, sabe aquela coisa que a gente vai empurrando? Passou, já veio e foi embora, Então, eu sei que eu não estou bem. Então é isso, eu vinha com crise de ansiedade há muito tempo, e aí você vai tentando lidar com aquilo, né? E aí, de repente, eu tive essa crise que foi muito forte pra mim. E aí eu encontrei uma amiga, e aí ela falou comigo, cara, você precisa de ajuda. Ela falou,
Eu nunca te senti tão vaga, tão aleatória, tão além. Eu tô aqui falando com você e a sensação que eu tenho é que você não tá nesse mundo. Era até sobre isso que eu ia te perguntar, né? Quando que você sentiu que deu esse gap de, poxa, eu preciso realmente procurar um profissional para me orientar? Porque é igual você falou, às vezes a gente fica muito preso na correria e, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, né? Então, a partir de, aí é o que você falou, né? A partir de que momento você buscou esse profissional e como que foi, né, a partir de que você teve esse acompanhamento profissional? Como é que você acha que foi essa evolução? Então, eu busquei, né, quando você chega no seu limite. O seu fardo, ele é maior do que o passo que você consegue dar. Você não consegue mais andar com aquele fardo. Ele começa a te sufocar de uma forma que te deixa infeliz em todas as suas áreas. E eu falo assim, meu filho é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida. E até os momentos de alegria com ele, aquilo não era prazeroso para mim, entendeu? Porque eu estava tão sobrecarregada que eu não conseguia concentrar em nada, em nenhum momento daquele. Nada daquilo tinha sentido. Entendeu? E eu falei, cara, eu preciso de ajuda, eu cheguei no meu limite. Eu também, quando eu procurei terapia, eu acho que foram as crianças que me fizeram. Eu não queria ficar ausente, presente com eles. A gente acaba não sentindo, não podendo, não absorvendo aquele momento deles e não vai acontecer de novo. Cada momento é único, né? É isso aí. E passa Então, tão rapidinho, né? E aí, quando eu fui procurar, porque você falou assim, eu já estava há muito tempo. Você pergunta assim, como é que você é? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou, é a minha vida inteira, eu sou ansiosa, então eu falo sobre isso. Eu até comentando, né, com o pessoal da equipe, antes da gente começar o programa. Aqui dentro de mim, aqui fora, tá tranquilo, mas eu tô acelerada o tempo inteiro. Então, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas teve um momento que eu falei, é um sentimento muito estranho que você fala, eu preciso de socorro, eu preciso de socorro. É um socorro. Eu também sou bem acelerada também. Aí a sua cabeça, né? Sua cabeça funciona igual um turbilhão. Você fica ali o tempo inteiro, sem parar, não consegue acalmar. Você entra no Iris, modo automático. fala pra gente como que a massoterapia entrou nessa ajuda para dar esse socorro para as pessoas como nós, com ansiedade. Como que pode nos ajudar? A massoterapia aqui em Vitória, ela ressurgiu na minha vida no meio de uma pandemia. Foi um chamado e eu escutei. Volta a atuar, porque vão precisar muito da sua ajuda. E no meio da pandemia, eu comecei esse trabalho aqui. Eu tenho uma sala onde eu desenvolvi o spa terapêutico, justamente para trabalhar essas questões, né? As questões emocionais que recaem no nosso físico. As nossas emoções moldam o nosso corpo. Então, meu trabalho é de restartar. As pessoas que me procuram, a maioria estão estressadas, ansiosas, com as emoções totalmente depressivas, estão sofrendo muito com essa turbulência, essa correria diária, né? E, consequentemente, tem todas essas questões que a gente não consegue dar atenção para os nossos filhos e é onde a gente tem a chamada. Então, elas só procuram ajuda realmente quando elas estão no limite, ou quando a cabeça não consegue acertar e estabilizar os pensamentos, mas também quando se recai ao físico. E é aí que a massoterapia ajuda, né? O meu trabalho é de reequilibrar o corpo. Eu sou um instrumento para ajudar o corpo a se autorregular. A pessoa, quando deita na minha maca, eu faço umas técnicas que eu consigo ocasionar um silêncio neural. É aí que a gente sai do modo automático do sistema nervoso de luta e fuga, que é o simpático, e a gente ativa o parasimpático. Então, a gente começa a criar o restart. Você entra no modo de calmaria, né? E, além disso, a gente, com a massagem, ajuda também a eliminar aquelas tensões que vão adquirindo ao longo da vida. Todas as nossas emoções, elas geram tensões no corpo. Sim. Cada pessoa recai numa parte. Até falando sobre isso, né, que é muito legal, muito importante pra gente. Às vezes a gente pensa muito em cuidar só de algum problema físico, né? Não. Assim, pontual. E a gente esquece um pouco desse lado também. E aí fala um pouquinho pra gente sobre a sua especialização. Como é que você falou, como é que aconteceu, quando você voltou a atuar, mas explica pra gente como é que funciona. Então, minha formação primária, eu sou educadora física, sou profissional de educação física, e no processo de eu querer mudar de ciclo, né, fechar um ciclo e abrir outro, veio a massoterapia na minha vida. Então, eu mudei para Vitória em janeiro de 2020, com o propósito de recomeçar aqui.
Só que Na aí, educação física. não, na massoterapia. Ah, tá, já. Na massoterapia, eu migrei lá no Rio, trabalhava em spa urbano, trabalhando com massagens tradicionais. E lá também o pessoal era muito estressado, porque no Rio eu ia Completamente. trabalhar lá, meu Deus do céu. eu falava, "Eu quero Completamente. começar Lá é agora." o modo acelerado. É mais ainda que Só aqui. que a questão da saúde mental, naquela época, assim, 2014, 15, não estava muito corrido, assim, as pessoas não estavam pensando muito na saúde mental. A saúde mental, acho que ela teve um boom agora, questão pós-pandemia, né, durante a pandemia. E foi isso que as pessoas começaram a entender, que mente e corpo, é uma unidade só. É tudo conectado. Sim. Né? Então não pode só tratar da mente e do físico. Então quando eu cheguei aqui, eu comecei esse trabalho aqui, eu fui entendendo, eu falei, eu não posso mais fazer uma massagem comum. Então eu associo técnicas. A liberação, que é um modo que a gente solta o corpo inteiro, faz ele se reconectar e se autorregular, né? Mas a massagem terapêutica é para a gente poder o quê? Acalentar a pessoa, se conectar, abraçar. A gente esquece de tocar hoje em dia, né? Tá tudo no outro. É. Só, Digital. né? A gente, às vezes está na mesa, ninguém está conversando um com o outro. Então, o toque acalma as emoções. Então, esse trabalho aqui de massoterapia que eu estou fazendo no spa terapêutico, ele está tendo uma resposta muito positiva. A gente está conseguindo trabalhar N pessoas e a gente faz um trabalho de prevenção. Muito legal. É como se fosse a revisão do seu carro, sabe? Sim. Teu corpo é uma máquina, você vai lá, eu ajusto você e solto você para levar a sua vida e você só volta quando o seu corpo te avisar. Porque o corpo avisa, não avisa? Avisa. E Avisa. já que a gente falou educadora física, que também tem uma educadora física, que hoje já não atua na área, né? Mas as duas sabem disso e nós sabemos, não é clichê, não é chover no molhado, mas é importante. O óbvio precisa ser dito. Cuidado com a saúde, atividade física, boa alimentação, conectar com a natureza, todas essas coisas, de alguma maneira, elas trazem a gente para o eixo de novo. Você não atua mais na educação física, mas a educação física hoje, né, não como profissional, mas cuidar de você faz parte desse processo todo para te ajudar? Então, esse é um dos fatores, né? Eu tenho que fazer atividade física, até mesmo porque por conta do meu transtorno, do TDAH, né? É uma das formas em que eu consigo melhorar, porque a gente, quando se exercita, a gente libera endorfina. Isso. Então, é uma das formas que eu vou conseguir viver melhor sem precisar de tanta medicação. Porque uma pessoa que não faz coisas que te dão prazer, né? Ela começa a ser uma pessoa mais deprimida ainda. Então, ela vai automaticamente precisar de mais medicação para que ela consiga se sair desse processo. Só que aí vem mais uma das coisas do TDAH, né? A constância, que é difícil a gente conseguir ter. O foco, a determinação. Isso é uma coisa que é muito difícil para mim. Que hoje o meu cansaço mental, ele me vence às vezes até mais do que os benefícios que até a atividade física, a alimentação me traz. Né? Porque com o TDAH, diante de tudo que eu estava vivendo, casamento, maternidade, empreendedora, né? E eu ainda tenho meu momento de como que a gente mulher, como você sou falou, mulher, a gente isso deixa aí. por último, né? Então, eu não consegui, a minha ansiedade ela me dominou, né? Então a alimentação também é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade. Eu me alimento muito mal. Eu como muito mal mesmo. Tipo assim, às vezes de fazer uma refeição no dia e eu não percebo, porque a minha ansiedade ela tira a minha fome. Porque você está fazendo uma coisa, eu quero fazer outra, a gente está sempre acelerado, né? Sempre. E eu acho que a massoterapia, ela também consegue ser esse pé no freio, não é isso? Isso. É você não esquecer da sua casinha, onde você mora, né? Então, já que a gente falou sobre educação física, a gente falou sobre os cuidados, eu vou falar de segurança, porque para quem tem qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de ansiedade, se sentir seguro é fundamental. E aqui na Vila Pindô, a preocupação com a segurança é muito grande para a sua festa. A Vila Pindô oferece uma experiência única e faz da sua festa um momento inesquecível. Tem uma casa incrível, um cardápio delicioso, um conceito de sustentabilidade muito bem aplicado em cada detalhe e também uma preocupação constante com segurança.
Temos totens lúdicos e informativos em todos os brinquedos, que são inclusive da Fitzroy, fornecedor referência em brinquedos de aventura na América Latina. Além disso, um cuidado constante com a manutenção preventiva presencial e treinamento de toda a equipe. Tudo isso para garantir o sucesso da sua festa. Vila Pindô, aqui a sua festa é diferente. Voltando ainda para falar sobre segurança, a gente ter uma rotina, a gente ter atividade física, com a liberação de endorfina, essa coisa toda, para a ansiedade, essa questão de segurança, ela é fundamental, a gente se sentir seguro. Por isso que uma organização de uma rotina é fundamental, né? Importantíssimo. A gente tem que ter a rotina para poder se planejar o dia e não se perder nos pensamentos, né? Tendo uma rotina bem estruturadinha, eliminando os excessos, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Eu acho que é os pensamentos que deixam a gente tão acelerado, porque a gente quer englobar tudo e não damos conta. Mas então, fazer uma rotininha eu tenho percebido encaixadinha. muito isso. Igual você falou, em 2014 a gente não sentia tanto isso, né? E hoje a gente vê as nossas rotinas, né? Todas Sim. nós. Por exemplo, eu não tenho filho, mas eu também tenho uma rotina que essa semana eu fiquei, né, doente, hospitalizada e tal. E aí é o momento que a gente para, né? Nessa Sim. hora que a gente para pensar É no nas limite. coisas. Exatamente. Mas assim, e quando a gente estava escrevendo a matéria, a gente se pegou muito nesse ponto, né? Da correria, do tão acelerado que a gente está vivendo. E aí a gente fica, como que a gente foi parar nesse lugar e como que a gente faz para conseguir equilibrar um pouco mais? Até porque voltar sabe? não dá mais, né? Não, Aproveitar não dá. melhor Sim. essa jornada, sabe? Se divertir. Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer a massoterapia, sabe? Tudo é uma obrigação. Você tem que ir para terapia, você tem que trabalhar. Então, assim, como a gente tornar isso mais leve? Porque tem Mais que, né? gostoso. Não tem, assim... Então, mas O como vai fazer isso que é gostoso? Eu quero saber isso. Porque o tem que... A gente que impõe assim, tem que, mas tem que mesmo. Tem que fazer porque a gente precisa, a nossa saúde precisa. Então, Você já encontrou e você tem uma dica? Ou também tem encontrado? Porque além de massoterapeuta, você é mulher, você pode ter passado por tudo isso também. Nossa, eu tenho uma vida super corrida. Então, essa dica de transformar o tem que fazer em não se tem que fazer, sabe? Vocês têm algum? mais Você leve, encontrou o mais- seu? Então, eu ainda estou num processo, né? Mas, assim, coisas que eu não tinha na minha rotina, por exemplo, eu não anotava nada. Então, a minha mente, ela estava tem que ter sempre agenda. exausta, porque eu tinha que pensar o meu dia inteiro, fora o que eu esqueci para trás, fora o que eu tinha para frente. Então, Fora assim... filho pequeno. Não, então eu estava sempre no limite, sempre esquecida. Então, um dos truques, o alarme no relógio. Então, como eu já sei que eu sou esquecida, mesmo com as anotações, então, tipo assim, eu coloco sempre algumas horas a mais. Por exemplo, eu vou buscar meu filho na escola, eu coloco 1 hora antes para começar a despertar. Mesmo que ele Faça isso estude do todos os lado do meu dias. trabalho ali na loja. Porém, tipo assim, eu posso esquecer que eu tenho que buscar ele na escola, porque isso é normal na minha vida. E eu tá lá em Vila Velha, meu Deus, eu tenho 1 hora para chegar onde eu preciso. E deixa eu te Entendeu? perguntar uma coisa. Como que é a sua rede de apoio? Então, você tem esse diagnóstico, né? Tem essa rotina exaustiva. E como que funciona para você a rede de apoio? Então, assim, ela é fundamental, né? As pessoas que estão do seu lado, elas entenderem que isso não é um corpo mole, isso é um distúrbio que você tem, já é um ponto que é muito positivo para que você consiga melhorar, né? É muito difícil, porque é difícil para quem tem, mas para quem lidar também é muito difícil, porque até eu também ter o diagnóstico, eu pensava que eu era uma pisciana que vivia no mundo da lua. A culpa sempre é do signo, entendeu? sempre do Porque, assim, signo. são coisas que... Como, por exemplo, o meu marido que fala pra mim, né? Tipo, às vezes a gente tá comendo alguma coisa, eu levanto, pego o meu prato, eu pulo dele. Aí ele, cara, você vai levar o seu prato e não vai levar o meu? Eu, não percebi, eu vou lá levar o seu também. Eu volto lá e vou fazer de novo. São coisas, assim, tão pequenas que o transtorno te traz, que pra quem tá do lado, às vezes você parece dispersa, desinteressada, desorganizada sempre, esquecida, tá sempre no mundo da lua. E aí você começa a ter uma quantidade de babás também, que às vezes isso te faz te deixar ainda mais
Como que eu posso dizer? Você se sente inútil, né? Inútil, Você isso sente aí, uma você inútil. começa a se sentir, porque assim, tudo a pessoa, ela faz com cuidado, ela quer que você não esqueça o horário do seu médico, ela não esqueça o seu exame que você tem que levar, mas aquilo no contexto, no geral, você já automaticamente está com tudo aquilo na sua cabeça que você não está entendendo o que você tem até você ter o diagnóstico, que você começa a falar, cara, tá todo mundo vigiando minha vida, todo mundo querendo controlar o que eu tenho para fazer. E aí isso também começa a te sobrecarregar, né? Começa a te fazer sentir isso aí. Impotente, a sensação que dá é que você não vai dar conta. Que você é responsável. Isso e aí. Tal. Eu também passo um pouquinho por isso também. Iris, aí eu perguntei, né? Ela falou um pouco dessa organização, dessa rede de apoio. É a dica que você pode nos dar? Agenda. De repente, a dica que você encontrou para você mesmo. Agenda. Qual é o pulo do gato pra É a gente ficar de agenda. boa? Agenda. Eu não tenho vontade própria, porque a minha agenda é que tem a vontade, eu tenho que obedecer ela. E eu não tento não colocar coisas a mais para eu não me sentir sobrecarregada. Né? Eu tenho 2 filhas, eu trabalho, Tem família, né? eu tenho Tem que vida levar, própria. pegar. Então eu vou buscando coisas, eliminando coisas que eu me sinta sobrecarregada. Delegar função. A gente tem que delegar função. A gente Sim, não que é consegue difícil dar também. É difícil, conta. né? A gente quer ficar agarradinha. Quando quando começa a crescer, você tem que entender que você tem que perder um pouco do controle. Sim. Que não é nem perder, né? Você vai Porque você dividir. isso, dividir, mas você acha não é porque só eu sei fazer, não. Delega, alivia, fica mais calmo, estipular uma agenda com uma rotina, não esquecendo sempre de você. A atividade física também, para mim, de manhã cedo é primordial, porque ela é minha terapia. É o momento que eu estou cuidando da minha casinha, de mim. É o meu momento, eu me conectar com o meu eu sei que ali eu fiz o meu bem, entendeu? Dali eu saio preparada para seguir o restante. Mas, não tenho tempo? Cara, é prioridade, meia horinha, uma horinha. Eu acho que é legal, igual a Dani fala, né? Que nem tudo que a gente fala aqui é uma receita pronta para cada um tem o seu ritmo, né? Aí é legal, o que eu falei da gente tornar mais leve, é porque existem várias formas de se fazer. Então, eu, por exemplo, odeio academia. Deus me livre. Odeio academia. E aí, mas existem outras atividades físicas que eu gosto. Então, assim, é você realmente se conhecer para você se encontrar. Você vai encontrar coisas que você gosta de fazer. Mas só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta aqui. Você falou que tem... Deus me livre falar muito. Você falou dos seus filhos. E aí você trabalha com massoterapia, né? Com terapia e tal. E aí você consegue levar essa vivência para as suas crianças também? Fala isso pra gente. Com certeza. Como é que é isso com elas? A minha adolescente, a de 14 anos, ela é extremamente ansiosa. Muito. Mas ao ponto dela ter crise de depressiva muito séria durante a pandemia. Nossa. Ela criou um transtorno de fobia social. A gente teve que entrar com acompanhamento de psicólogo, intervenção de medicamento, fez o desmame. Hoje ela é outra criança, né? Mas o que eu faço? Ela ficou muito tempo fechada no celular, computador, né? E adolescente quer ficar o tempo. Então adolescente deve fazer massagem sim, a cabecinha deles para acalmar, relaxar todas essas tensões que envolve esse constante hábito de ficar estudando no celular, que não tem jeito. Sim. Eu tenho uma de 4 anos, é uma espoleta. Eu entrei aqui, eu fiquei fascinada, falei ela aqui. Enfim, ela tem um bruxismo. Crianças pequenas têm bruxismo, né? E bruxismo, disfunção de DTM é o que mais me procuram por conta de questões mentais, né? Saúde mental. E a minha pequenininha, o dia que ela passa muito agitado, o bruxismo dela tá aceleradíssimo. Mas o dia que ela levou um dia normal na escola, também tá ali. Então eu tô notando que ele tá muito constante, sabe? Eu tenho que levar para acalmar, porque bruxismo em crianças, os pediatras às vezes consideram um pouco normal, mas também agora eu tenho notado que está muito, e eu tenho feito esse trabalho de pesquisa eu acho também. Que tudo que é muito normal na infância acontece muito, sempre pode ser um alerta, né? Sim. Sempre pode ser um alerta de aquela observação que a Rebeca sempre fala. Informação, estar sempre bem informado, conhecimento, né? Ela fala conhecimento. Buscar sempre o conhecimento para ficar atento, porque eles de alguma maneira, como a gente começou falando, eles não sabem dar nome ao que estão sentindo, não dar nome ao que fisicamente, né? Não é só aquela sensação, mas ao físico,
mas é sempre um alerta para o pai que está atento, né? E aí eu quis trazer essa questão exatamente por isso, né? Porque quando a gente começa desde pequeno a tratar, a desacelerar essa criança, ela já vai ser um adulto melhor, né? Porque ela vai conseguir aproveitar a infância dela e vai se desenvolver de uma forma melhor, né? E é isso, massagem, yoga e todas as terapias, o respirar para a criança é sempre muito válido. Você quer falar um pouquinho do Antônio? Como é que ele tá? Não, eu acho que é isso mesmo. Talvez, igual eu falei, com certeza eu fui uma criança com TDAH, né? E assim, na época da minha infância, isso não era uma coisa que era tão falado. Porque para eu chegar ao meu diagnóstico, eu fiz todo um mapeamento de como eu era quando criança, com meus pais. A minha mãe sempre falou, sempre muito agitada, uma criança muito expansiva, muito inteligente. Porque eu falo assim, tô aqui falando dos malefícios do TDAH, gente, mas assim, a gente tem muitos benefícios. Claro, A gente tem uma capacidade de pensar numa velocidade que às vezes uma pessoa normal, um hiperfoco, são pessoas muito bem-sucedidas, entendeu? Eu sou bem-sucedida no que eu faço, apesar de só ver roupa o dia inteiro, entendeu? Meu marido, cara, como assim? Mas é isso, é uma coisa que... E eu lembro, né, que tipo assim, quando eu comecei para a 5ª, 6ª série, que eu precisava história, geografia, matérias que eu tinha que ler mais e concentrar, eu tinha muita dificuldade, mas eu nunca reprovei, eu nunca perdi um ano. Mas a minha mãe fazia a minha irmã cantar no karaokê, que antigamente tinha aqueles gradientes, e ela pegava a música, tipo assim, a matéria de geografia dava um ritmo para aquela música. Então, aí, esses dias eu até ri, né, porque assim, o Felipe falou comigo, como que você decora música? Eu falei, porque eu aprendi. Minha mãe me ensinou as matérias, as coisas na música, então eu decoro muito rápido uma letra. Entendeu? Mas se você me der um livro para eu ler, às vezes eu vou ter que ler aquele livro, aquela página 5 vezes de novo, se ela não for muito interessante para aquilo que eu estou precisando no meu momento. Entendeu? Então acho que é isso, assim, que... E por isso que eu cresci, talvez quando eu cheguei na minha fase mais adulta, né, que as responsabilidades vão vindo e você não entende do seu transtorno, e aquilo começa a ser um problema. Que talvez se ele tivesse sido diagnosticado mais cedo, eu teria sofrido menos. Sim, mas tudo bem, consegui buscar ajuda. Já chegou. E agora já aí, tem esse tá. conhecimento, Isso pro aí. Antônio também, para você também. É isso, ó. Massoterapia, atividade física, uma boa conversa com as amigas, oração, fé, no que for necessário, acompanhamento com um profissional de saúde. Isso aí. E acalmar, acalmar. Porque a correria vai existir, mas ela não pode nos atropelar. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada, foi excelente estar com vocês. O Desenvolver vai ficando por aqui, a gente se vê semana que vem.